Se você assinou o Kindle Unlimited, gosta de suspense, mas não tem muita certeza sobre o que baixar por lá, não se preocupa porque no vídeo de hoje eu vou te ajudar. Oi pessoal, eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal, estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje em mais um vídeo, e o vídeo de hoje é um daqueles compilados que eu faço de vez em quando aqui no canal e eu sei que vocês aproveitam muito, que é o vídeo com dicas de livros de suspense que estão no Kindle Unlimited. Eu vou lá, dou uma olhada na assinatura, vejo o que entrou e compilo tudo em um único vídeo para que vocês não precisem ficar buscando isso. Eu encontro coisas novas e ao mesmo tempo facilito a vida de vocês. Bora lá então que hoje tem muita dica legal. E se você ainda não for assinante do Kindle Unlimited, mas quiser conhecer a plataforma, quiser assinar, eu deixei aqui embaixo no box de descrição o link para assinatura, viu? De vez em quando tem alguma promoção muito bacana de Kindle Unlimited, então vale a pena ficar de olho. Como é de praxe, vou botar a capa do livro aqui ao lado para vocês e vou descrever brevemente a sinopse para despertar a atenção de vocês leitores. Um suspense histórico que eu adoro e entrou na assinatura do Kindle Unlimited também foi O Pálido Olho Azul. Esse suspense do Louis Bayard, ele se passa em 1830 na Academia de West Point, em Nova York. Nesse lugar vai acontecer um assassinato, um crime, e um detetive veterano que já está aposentado vai ser chamado para investigar. Acontece que quando ele chega lá, muitos mistérios começam a se avolumar nesse lugar, e ele vai precisar da ajuda de um outro cadete. E esse cadete se chama Edgar Allan Poe. Esse é um livro que mistura fato e ficção. Nós temos alguns personagens que realmente existiram, costurados com personagens fictícios do Louis Bayard. É uma história deliciosa de ler, tem muita questão ali, eles vão falar muito sobre literatura, sobre o início do mistério que ronda o Edgar Allan Poe, e o final desse livro é simplesmente sensacional, é uma das minhas viradas de enredo favoritas. Outro suspense recente que entrou na assinatura do Kindle Unlimited foi A Fúria do Michael Michaelis. Particularmente, eu não sou a maior fã do mundo desse autor, mas eu sei que muitos de vocês adoram e estavam querendo ler o novo livro dele, então olha aí a oportunidade. Nesse suspense psicológico, nós vamos conhecer um grupo de pessoas que é liderado por uma ex-estrela de cinema muito famosa, que ela leva esse grupo de amigos para uma ilha grega. Ela é muito conhecida por dar festas, reunir essas pessoas nesse lugar, mas uma dessas festas, um desses encontros vai terminar em assassinato. A questão é que a gente vai acompanhar a narrativa de um personagem que vai nos contar o que aconteceu nessa ilha, e a questão é descobrir quem é que está mentindo pra gente. Muito parecido com A Paciente Silenciosa, nesse livro também a gente tem um narrador não confiável que pode ou não estar nos enganando. Se você é fã do Dionisbo, tem um livro novo, fresquinho lá na assinatura, que é O Homem Ciumento. Esse livro aqui, pra minha surpresa, quando eu fui dar uma olhada na sinopse, ele não é um romance, ele é uma coleção de contos do autor. Pelo que eu dei uma lida nos contos e nas sinopses de cada um, esse é um livro que vai ali juntar uma série de relatos que lidam tanto com a complexidade do ser humano, e alguns deles vão até falar sobre ficção científica. Achei diferente, achei curioso, eu nunca imaginei que o Dionismo pudesse ali escrever alguma coisa dentro da ficção científica, confesso que fiquei curiosa e gostei ainda mais de saber que o livro está dentro da assinatura do Kindle Unlimited, então fica mais fácil para a gente ler. E eu também vi uma notícia que um dos contos desse livro já teve os seus direitos comprados e deve virar uma adaptação. Então é melhor ler antes de assistir, né? Outro suspense delicioso que eu li, gostei bastante, tem resenha dele aqui no canal e entrou lá pro QU, é O Lugar Errada, Hora Errada. Esse é um suspense muito bacana porque ele vai lidar com uma questão que é a volta no tempo. Nesse livro nós vamos conhecer uma personagem que determinada noite ela vai ver o filho dela cometendo um crime. Vai passar por todas as questões difíceis que isso anuncia, mas no dia seguinte, quando ela acorda, ela descobre que ela está no dia anterior e que tudo não aconteceu. Ela acha que foi coisa da cabeça dela, acha que foi um sonho, que foi alucinação, mas acontece que o tempo vai continuar voltando para trás e ela percebe que não foi uma coisa que aconteceu do nada, ela está voltando no tempo porque ela tem que impedir talvez aquele crime. E a gente vai acompanhar a personagem nessa volta do tempo enquanto ela descobre segredos da própria família. Uma coisa bem legal dessa viagem que ela faz no tempo indo para trás é que ela não volta um dia por vez. Ela volta um dia, daí ela volta uma semana, daí ela volta um mês, daí ela começa a voltar anos. E você simplesmente não sabe onde ela vai parar. Um suspense de um autor brasileiro que também está lá na plataforma é o Quando a Luz Apaga, do Gustavo Ávila. Esse livro aqui vai ser mais uma aventura do detetive Arthur Veiga. Ele apareceu em outros trabalhos do autor, eu acho até que eu li o primeiro livro. O Arthur é um personagem complexo, é um detetive com bastante camadas. E nesse livro aqui, na verdade, ele está de férias quando ele vai ser envolvido ali numa história de uma série de desaparecimentos de moradores de rua. É um suspense investigativo, a gente vai ter ali o detetive tentando seguir pistas, entrevistando
entrevistando pessoas, fazendo todo esse trabalho de investigação. E é um suspense também que vai tocar nessa questão social do desaparecimento de pessoas que geralmente são invisíveis na sociedade, vivem à margem da sociedade. E como é que isso é encarado pelas autoridades quando acontece. Se você gosta de literatura policial clássica, tem um livro que entrou lá no Kindle Unlimited que eu gostei muito e já baixei ele para ler, que é o A Morte do Adivinho, do Rudolph Fisher. Esse aqui é um suspense que ele faz parte do Clube do Crime, que é um selo da HarperCollins que publica apenas autores clássicos do suspense. E esse é um suspense que se passa no Harlem, em 1930. Vai girar ao redor do assassinato de um adivinho. A gente vai ter ali 2 suspeitos que serão investigados. E é um livro com foco no noir, na investigação de bater porta por porta e tentar descobrir o segredo de uma comunidade muito misteriosa. Essa é uma obra inédita do autor aqui no Brasil. E o Rudolph Fisher, ele fez parte do renascimento do Harlem, que foi esse movimento afro-americano ali da década de 30 e 40. Outro livro que eu gosto muito, é um dos meus favoritos da autora e entrou lá na assinatura, é o Flores Partidas, da Karen Slaughter. Se você vive dizendo que quer ler esse livro, mas não tinha oportunidade, ela chegou. Esse é um suspense, que ele é um volume único, ele não faz parte de nenhuma série, e ele fala sobre o desaparecimento de uma garota chamada Julia e como isso vai abalar a família dela. Existe uma cisão nessa família após esse desaparecimento, todos eles ficam chocados e vivem com essas sequelas, e as 2 irmãs da Julia, a Claire e a Lydia, elas acabam seguindo caminhos separados e tendo vidas diferentes depois disso. Elas vão se reencontrar mais de 20 anos depois, quando o marido da Claire for assassinado, e quando a Claire começar a organizar as coisas do marido dela, ela vai descobrir algo de muito perturbador em relação a ele. E nesse momento ela vai se reencontrar com a irmã para que a irmã consiga ajudar ela nessa questão. Esse é um livro sobre segredos brutais, violentos. É um livro forte, denso, e eu indico só para corajosos, viu? Eu amo esse livro, mas até eu tenho que admitir que ele não é muito fácil. Outro livro que entrou lá na assinatura, eu não li ainda, mas vários de vocês já me falaram que é um livro muito bom. É o A Loucura do Mel, da Jodi Picoult. Esse livro fala sobre uma mulher que volta para a cidade natal dela, dessa vez acompanhada pelo filho adolescente, e esse garoto vai se apaixonar por uma menina chamada Lily. Eles vão ter ali um relacionamento amoroso, vão ter o início de namorico, quando logo depois essa menina vai ser assassinada. Os olhos da polícia naquele momento vão se voltar para esse garoto, afinal ele é a suspeita mais plausível nesse caso, e nós vamos ter ali toda a questão do julgamento desse rapaz, a preparação, como é que isso acontece, as provas sendo levantadas, se ele é culpado ou não daquele assassinato. Esse é um suspense de tribunal, então se esse é um tipo narrativo que você gosta de ler, é possível que você curta fazer a leitura desse livro, é possível que você goste desse livro, e se você for assinante do Kindle Unlimited, não pode deixar passar essa oportunidade. Para os fãs de Nora Roberts, tem livro novo da diva que entrou lá para assinatura, que é o Mentiras Genuínas. Esse livro é aquele infame livro que dizem as línguas por aí que a Taylor Jenkins Reid, a autora de 7 Maridos de Evelyn Hugo, teria se inspirado levemente para escrever a sua história. Se é verdade, não sei, eu não tenho advogado para provar minha teoria. Mas se você quiser ler o livro e fazer uma leitura comparativa, o livro está no Kindle Unlimited. Esse livro aqui da Nora fala sobre uma ex-estrela de cinema chamada Eve Benedict, que ela contrata uma biógrafa para escrever a sua história. Mas enquanto está escrevendo essa biografia, conversando com essa atriz, a nossa biógrafa vai começar a receber bilhetes ameaçadores e ela descobre que talvez alguns segredos dessa mulher não devam vir à tona. É um livro que mistura suspense e mistério e romance, como quase tudo que a Nora escreve, e é um livrinho ali envolto numa certa polêmica, então é sempre bom a gente dar uma conferida. Aliás, você já leu os 2 livros? O que você achou? Parece ou não parece? Se você sempre quis ler a série Erica Foster do Robert Brinza, chegou a sua oportunidade porque o primeiro volume está lá na assinatura. Garota no Gelo é o primeiro livro onde a detetive aparece e ele fala sobre essa jovem socialite que o corpo dela vai ser encontrado numa manhã de inverno e a Erica vai ser chamada para tomar conta desse caso e investigar. Acontece que a Erica está passando por um momento muito difícil nessa história porque o marido dela foi morto em ação e ela sabe que a carreira dela está em jogo. Ela precisa se provar, ela precisa descobrir a verdade sobre esse assassinato para se colocar de novo no jogo policial.
Eu sempre digo que é uma boa maneira de você descobrir se você quer ler uma série ou não, é quando o primeiro volume está disponível lá no Kindle Unlimited, daí você pode ler através da assinatura. Se você não gostar, tá tudo bem, você leu ali e não pagou muito caro, e se você gostar, é só seguir adiante. Outro livro que eu dei uma olhada por lá, eu achei a sinopse bem curiosa, confesso pra vocês, mas eu ainda não li, é o Livrai-nos do Mal da Rosie Wilding. Esse livro fala sobre um homem morto, e ele vai ser encontrado, né, ali com 7 mulheres ao seu redor. Elas 7 são suspeitas desse crime e todas elas têm uma conexão com esse homem. A questão é descobrir qual das 7 teria cometido aquele crime. Esse é um livro que a gente vai voltar no tempo e vai ter várias narrativas contando a vida de cada uma dessas mulheres e como é que elas se conectam a esse homem assassinado. É aquele quem fez o quê, quando foi feito, quem tem motivos para ter feito a coisa toda. O próximo livro é um nórdico, que eu tava de olho fazia um tempão, e quando ele entrou no Kindle Unlimited, é óbvio que eu baixei na hora, que é o suspense sueco Pecados Mortais, da Maria Grund. Aquele momento que você percebe que não tá entendendo as suas próprias anotações. Gente, eu sou millennial, tá? Eu ainda tenho que escrever as coisas, porque senão eu fico meio perdida, mas às vezes eu confesso pra vocês que nem eu entendo o que eu escrevo. Enfim, pelo que eu entendi aqui das minhas anotações, esse livro fala sobre o assassinato de uma menina e de um comerciante, e os dois assassinatos têm algumas coisas em comum em relação ao modus operandi. Nós vamos ter ali o trabalho de uma detetive que vai ser encarregada desses assassinatos e de tentar encontrar uma conexão entre eles. E é uma detetive que passou por uma tragédia familiar há pouco tempo, então ela tá bastante abalada ainda. E como é um nórdico, como é um suspense sueco, a gente sabe que a questão da vida pessoal dos detetives tem bastante peso dentro das narrativas. Então a gente vai ter essa costura entre os crimes, a investigação e a vida pessoal dela sendo jogadas ali no meio. Pelo menos é isso que eu acho que eu entendi da minha anotação. Mais um suspense histórico que eu acho que vocês podem gostar aqui entrolando na assinatura é o Vulgo Grace, da Margaret Atwood. Esse aqui eu só assisti a série, eu ainda não li o livro, então essa é a oportunidade. Ele é baseado em um caso real que aconteceu no Canadá em 1884 sobre a Grace Mort. A Grace foi uma jovem condenada à prisão perpétua por ter assassinado o seu patrão e a governanta da casa. E esse assassinato gerou muita comoção na mídia ali naquela época. A Grace foi presa e muitas pessoas faziam petições para que ela fosse solta porque não acreditavam na culpabilidade dela. Nós vamos ter então a entrada de um profissional, de uma pessoa, né, de um alienista que estudava as questões das doenças mentais, e ele quer conversar com a Grace para tentar entender se ela realmente tem culpa daquele assassinato ou se foi realmente uma coisa que ela fez sem saber ou sem pensar. Eu lembro que a série, ela tem um tom muito legal de dúvida o tempo inteiro. Quando eu assisti, eu lembro que até o último capítulo eu simplesmente não sabia se eu acreditava na Grace ou não. E eu imagino que o livro também tem essa mesma atmosfera. Então, se você gosta de narrativas em que existe um aprofundamento nas questões da mente em relação ao crime, é possível que você goste de Vulgo Grace. Um lançamento nacional recente também, da Cláudia Lemes, entrou lá na assinatura, que é o Medeia Morta. Esse livro fala sobre uma professora chamada Medeia, que foi assassinada, e quando eles vão descobrir que ela tinha um caso com um aluno. E esse rapaz, chamado Ian, logo após ser descoberto, ele vai começar ali a sofrer uma série de ataques nas redes sociais por esse envolvimento, até o dia que ele recebe uma carta da Medeia, da professora morta, e fica sem entender o que está acontecendo. A questão é que talvez exista alguma coisa oculta, uma mensagem nessas cartas dela, e que a resposta para o assassinato da Medeia esteja nessa correspondência. Então, se você gosta de suspense e quer ler um autor nacional, essa aqui pode ser uma ótima pedida. E aí me contem, gostaram das dicas de suspenses no Kindle Unlimited? Vou facilitar totalmente a vida de vocês, porque eu deixei todos os links para todos os livros aqui embaixo no box de descrição, é só vocês acessarem cada um dos livros, e se você for assinante, é só baixar. Lembrando que o catálogo do Kindle Unlimited costuma mudar de vez em quando, então antes de você apertar o botãozinho lá para baixar o livro, dê uma conferida se ele ainda está na assinatura. Até o momento que eu estou publicando esse vídeo, todos estão, mas pode mudar, então fiquem atentos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, não saia daqui sem se inscrever e acompanhar meu trabalho. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.